Olá, meus irmãos. Hoje vamos fazer um novo vídeo para dar mais um passo em direção à verdade, que a verdade é o pão da vida, o nosso Messias. Hoje, meus irmãos, eu quero completar o que eu venho falando nos últimos anos, para que os irmãos possam entender aonde eu quero chegar e o que realmente está acontecendo. Pois bem, meus irmãos, quando vocês olham aquela passagem no livro de Apocalipse, que teve uma luta no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o diabo e seus anjos. Hoje vocês já podem falar que, se vocês entenderem bem, ficou simples de entender. Notem, Miguel e seus anjos, e Moisés e seus anjos. Hoje eu vou querer explicar para os irmãos abrir a mente, para os irmãos tentar entender o plano de Moisés dos anjos caídos. Meus irmãos, muito cuidado agora nos últimos dias, nas coisas que estão acontecendo. Porque os caídos vão querer valorizar os livros deles. Aí talvez você me pergunta, ué, meu irmão, qual livro são dos caídos? Meus irmãos, notem, o livro dos caídos é o Velho Testamento. O livro do Messias é o Novo Testamento. O livro de Moisés e seus anjos é o Velho Testamento. Ali foi colocado Jeremias e Isaías. E a história de Adão. Porque notem, Adão é o primeiro profeta. Depois vamos passar para os outros profetas que sumiram. São 24, sumiram. Depois a gente vê Jeremias, Isaías e o último, João Batista. São 4, mas os outros 20 sumiram. Não dá para saber, tem que estudar muito bem para tentar entender. Só que os anjos caídos, assim como esses evangelhos maçônicos, gospel, ou os líderes religiosos católicos, islamismo, judaísmo, o catolicismo, espiritismo, todas as religiões, as igrejas evangélicas, maçônica, gospel, todas as religiões, sem exceção, fazem as pessoas de burra. Porque as pessoas são enganadas por falta do conhecimento. Muito bem, meus irmãos. Quando vocês notam, Miguel e seus anjos é o Messias, as duas testemunhas e os 144 mil selados. Lutaram com o diabo e seus anjos. Ali entra Moisés, Azazel e Ismael. Ou, resumindo, a besta, o dragão e o falso profeta. Que a besta todo mundo sabe que é Enoque, que Azazel está usando o corpo de Enoque, mas ele vai fazer uma troca na última geração, faltando 1335 dias para a volta do Messias, ele vai fazer uma troca de corpos. Ismael, todo mundo sabe que é Elias, e o mais poderoso de todos, que eles dizem, né? Mas Azazel é o mais poderoso, mas naquela época, o mais poderoso, antes de Azazel tomar o trono do diabo, Moisés, naquela época era Moisés. Então, Miguel, o Messias, as duas testemunhas e os 144 mil selados lutaram contra Moisés, Azazel e Ismael, ou Moisés, Elias e Enoque, e seus anjos. Pois bem, meus irmãos, onde eu quero chegar? Meus irmãos, 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios. Não entendendo? Meus irmãos, Moisés é o próprio diabo. Antes de Moisés vir, ele preparou o caminho. Lembra, o Messias, uma cópia barata, meus irmãos. Notem, tudo é uma cópia barata do Messias. Eles prepararam antes, porque eles sabiam que o Messias ia vir, os 24 anciões iam vir, os apóstolos iam vir. Então eles prepararam antes para confundir as pessoas. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, notem, mais uma vez, Miguel, Messias,
as duas testemunhas e os 144 mil selados lutaram contra o diabo, Moisés, o falso profeta, Elias, e a besta, Enoque. Lutaram contra ele e seus anjos. E eles foram expulsos do reino do céu aqui para a terra. Muito bem, quando os anjos caídos desceram aqui, meus irmãos, eles tiveram um plano. Eles sabiam que existia um plano de resgate. Notem, só um exemplo. Os 500 milhões que foram jogados para a terra, os anjos caídos que foram jogados para a terra, ficou 500 milhões de moradias no reino do céu. É só um exemplo. 500 milhões de moradia no reino do céu. Então, o nosso pai, conversando com o Messias, com as duas testemunhas, com 144 mil selados e com todos no reino do céu, falou que ia preparar um plano de resgate para buscar os verdadeiros que estão aqui na terra e levar para o reino do céu para ficar nas moradas que estão vazias. Por isso que o Messias, quando subiu, ele disse: estou subindo para preparar as moradas, já estão lá prontas. Mas muito bem, meus irmãos, onde eu quero chegar? Meus irmãos, 90%, presta atenção, 90%, mais uma vez, 90% dos livros do Velho Testamento são todos escritos por demônios. O líder da época, Moisés. Quem Moisés mandou antes para preparar seu caminho? Moisés, o diabo, mandou para preparar seu caminho. Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros. Todos os anjos caídos. Quando Abraão falava com Deus, notem, Messias não é mentiroso. Mentirosos são os porcos do sistema religioso, os porcos, os hipócritas que estão aí para enganar, que não querem reconhecer a verdade e estão aí para enganar, confundir os irmãos. Porque o Messias mesmo disse, o nosso irmão Paulo também disse, muitos estão no meio da gente, mas não são dos nossos. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a verdade em primeiro lugar. Primeiro, se fugir da palavra do Messias, amor ao Pai, amor ao próximo, não é dos nossos. Mas muito bem, continuando, meus irmãos. Voltando ao assunto. 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios. Anjos caídos. 90%. Tirando o livro de Jeremias, Isaías, um pouco de Adão e um pouco de alguns livros, mesmo no livro de Jeremias e Isaías, eles mudaram algumas coisas para tentar nos confundir. Mas você vê o caráter de Jeremias e Isaías, você vai ver que Jeremias, quando começou a falar a verdade, o primeiro que se virou contra eles, quem foi? O pai e a mãe. Quem entregou Jeremias foi o pai e a mãe, a própria família entregou. Como o Messias avisou, que nos últimos dias os pais vão entregar seus filhos. Muito cuidado com isso, meus irmãos. Mas voltando ao assunto. Jeremias é só um exemplo, aconteceu com todos. Agora, voltando ao assunto. 90% do Velho Testamento foi escrito por demônios. Por isso que o Messias disse, não pode misturar o velho com o novo. Porque os porcos preferem o velho. Porque o velho tem como enganar o povo e explorar o povo. Não está escrito, amará teu próximo como a ti mesmo? Quem ama teu próximo não explora seu próximo. Recebeu de graça, dá de graça. E você não vê isso no sistema religioso. Então, resumindo, meus irmãos, voltando ao assunto, 90% do Velho Testamento é uma cópia barata, notem. É uma cópia barata. O Velho Testamento foi preparado pelos anjos caídos, porque quando chegasse a hora do Messias vir e preparar a escritura do Novo Testamento, porque os 24 anciões que vieram, Jeremias, Adão, Isaías, João Batista, a maioria das coisas sumiram. Eles deixaram ali Jeremias, um pouco da história de Jeremias, um pouco da história de João Batista, um pouquinho para misturar o velho com o novo, misturar as coisas, entendeu? Dos anjos caídos. Eles pegaram os 24 anciões, os 24 profetas e misturaram para dar para não deixar o Velho Testamento com vamos dizer, uma cara 100% demoníaco. Então eles colocaram um pouquinho de verdade, 90% de mentira e um pouquinho de verdade. Isso, meus irmãos, o Velho Testamento é uma cópia barata dos anjos caídos para enganar o povo. E depois o que eles fizeram? Olha a cópia barata. Cópia barata. O Velho Testamento, eles pegaram o livro, juntaram as escrituras dos anjos caídos de demônios
E aí pegaram, uniram com a palavra do Messias e com os apóstolos, meus irmãos. E aí esse livro junto, que os anjos caídos prepararam isso, foram eles que prepararam tudo isso, porque não era para estar junto, as cartas eram para estar separadas, nunca foi junto. As cartas não estavam juntas, estavam separadas, aí eles uniram as cartas. O livro dos anjos caídos, dos demônios, Velho Testamento. E o livro do Messias e dos 12 apóstolos, o Novo Testamento. E os 24 anciões, eles pegaram, colocaram um pouco no Velho Testamento, misturaram para dar um ar de, sabe, para não ficar 100% demoníaco, porque todo mundo ia ver e vai entender. Ora, Salomão, Davi era próprio demônio. Ué, não está escrito amarás teu próximo como a ti mesmo? Como Davi falava que ia cair 1000 à direita dele, 1000 à esquerda, assassinos, bandidos. Abraão saía para roubar, matar, destruir. Ué, o diabo e seus anjos vieram na terra para quê? Não é para matar, roubar e destruir? O que Abraão fez? Não ia nos bairros vizinhos, matava, roubava e destruía tudo? Quem mandava não era o diabo? O diabo e seus anjos vieram para matar, roubar e destruir. Hoje, quem é vamos dizer, os anjos caídos hoje, meus irmãos? Eles estão aí, é só ver. Estão na televisão, estão em todo lugar. Ou você acha que por trás desses homens são homens? São anjos caídos. Eles vieram nas épocas certas, para enganar o povo. Você acha que esses líderes religiosos que estão aí, você acha que são quem? Hã? Da mesma forma que o Pai enviou 144 mil selados lá de cima e as 2 testemunhas lá de cima, o diabo também enviou seus anjos caídos. Quando você liga a televisão, vê esses pastores maçônicos gospel ensinando, roubando, com aquela artimanha de roubar, explorar o ser humano, quem vocês acham que é, meus irmãos? Você acha que é só os 144 mil selados que vieram lá de cima estão aqui? Não, meus irmãos. Os anjos caídos também estão aí. Esses líderes religiosos que vocês vê por aí nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, em todo lugar do mundo, no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio, todos esses líderes religiosos que estão aí são anjos caídos, meus irmãos. Eles também acordaram, entenderam? Os 144 mil selados, o Pai está fazendo eles lembrar. A mesma coisa está acontecendo com os anjos caídos hoje em dia. Por isso que as igrejas estão cheias. São eles. Os líderes são eles, são anjos caídos. Desde o princípio é assim. Então, meus irmãos, 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios, anjos caídos, cobras, serpentes. Porque quando nosso Pai entregou os 10 mandamentos para o anjo entregar para Moisés, o diabo, Satanás, nosso Pai falou: meus filhos vão entender. Eu estou entregando para o dono do mundo os mandamentos. Olha, meus filhos, eles vão mudar tudo. E aí o que eles faziam? Abraão, Isaac e Jacó saíam roubando. Ó, não está escrito? O diabo não veio para matar, roubar e destruir? O diabo e seus anjos não vieram para matar, roubar e destruir? Então, Abraão saía pelos bairros vizinhos, matava, roubava e destruía. Depois vem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Eliseu, Elias, que a viúva estava passando fome e vai lá na casa da viúva, come o que a viúva tinha, e aí depois vai dar farinha. Que Deus vagabundo é esse que vai dar farinha e azeite para uma criança que está passando fome? Você daria farinha e azeite para seus filhos comer? Vocês não entendem a jogada dos anjos caídos? Quer dizer que a criança está passando fome, vai lá e vai dar farinha e azeite para a criança?